E vamos voltar agora a Brasília, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro defende o ex-senador Magno Malta depois de uma apresentação de uma queixa-crime do ministro do STF, Roberto Barroso. Novamente conosco a Paola Cuenca, está conosco novamente aqui na programação da Jovem Pan. Qual que é a razão, então, Paola, dessa queixa-crime? Essa queixa-crime foi apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, contra o ex-senador Magno Malta por conta de falas feitas por Magno Malta neste final de semana durante um evento de política conservadora que aconteceu no interior do estado de São Paulo. Na ocasião, o ex-parlamentar afirmou que Luiz Roberto Barroso tinha um histórico como agressor contra mulheres. Isso porque Magno Malta afirmou que Luiz Roberto Barroso respondia a 2 processos que são baseados na Lei Maria da Penha por conta de espancamento contra mulheres. Nesse sentido, então, Luiz Roberto Barroso acionou o Supremo Tribunal Federal manifestando essa queixa-crime sobre o crime de calúnia cometido por Magno Malta contra Luiz Roberto Barroso. Acontece que nessa apresentação da queixa-crime, Luiz Roberto Barroso colocou que acredita que esse não foi um ato isolado do ex-parlamentar, mas que faz parte de uma grande rede que tem como função criar ou então compartilhar informações que tenham como objetivo final fazer a derrubada de diversas instituições democráticas. E neste sentido, o caso ele foi passado para o relator do inquérito das fake news, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão de Alexandre de Moraes, em que ele inclusive dá um prazo de 15 dias para que Magno Malta preste esclarecimentos a respeito das falas feitas durante esse evento, ele coloca que também entende que esse caso poderia ser analisado por ele, pelo ministro Alexandre de Moraes, por ter relação inclusive com o que é abordado no inquérito das fake news. Inclusive, Alexandre de Moraes coloca que por mais que Magno Malta não seja mais um parlamentar que teria o foro no Supremo Tribunal Federal, acredita que o ideal é que esse processo, essa queixa-crime, continue tramitando no STF, porque pode envolver outros parlamentares que aí sim teriam um foro no STF. É o caso de parlamentares como Bia Kicis, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira, entre outros que acabam sendo citados. Então, neste sentido, agora a gente tem que esperar qual vai ser a resposta de Magno Malta a respeito dessas acusações que ele fez sobre Luiz Roberto Barroso. E daí, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa de Magno Malta, fazendo uma publicação no Twitter, dando a notícia desse processo da queixa-crime, então colocando que agora é proibido criticar e mandou forças ao ex-senador Magno Malta. Olá, Cuenca, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu retorno agora com você, Miguel Daúde. Nós falávamos há pouco de limites, né? Você acredita, Daúde, que Daniel Silveira, o deputado Francisquini lá, que perdeu o mandato, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em razão de fake news, né, divulgação naquela situação envolvendo a eleição com a urna ainda aberta, mesmo que terminando o prazo, são limites aí que são colocados pela Justiça Eleitoral para que os candidatos e também os políticos tenham aí uma noção do que pode acontecer daqui para frente, de acordo com a lei, e esse caso aí que envolve agora Magno Malta. Pois é, os ânimos estão acirrados, né? Eu acho que há uma polarização, há um esgarçamento dessa relação, e aí tudo é possível, né? O que Magno Malta falou, ele fez uma acusação ao ministro, citando fatos, que numa situação normal, isso poderia, sem dúvida nenhuma, passar despercebido, apesar dele não ser um parlamentar, né? Mas também o Barroso tem a prerrogativa de entrar com uma queixa-crime. Então, eu acho que isso, nesse momento, não é nada bom. No caso do Francisquini, eu particularmente acho que essa cassação foi indevida. Ele caiu aí numa onda de denunciar, né, que estava havendo fraude na eleição, 20 minutos antes de terminar a eleição. Então, a fala dele, apesar de ser uma fake news, que não era verdade, ela não influenciou na eleição. Então, poderia, né, de uma certa forma, existir um argumento que não levasse a isso. Agora, o Daniel Silveira, esse sim, foi muito agressivo, desrespeitou, né, ordens do Supremo devido à revolta que existe nesse esgarçamento. Então, eu acho que tem que se tomar muito cuidado nesse momento, porque eu vejo que essas pessoas têm um interesse, que é o interesse de eleger o presidente Jair Bolsonaro, que tem
um perfil adequado para o Brasil nesse momento, que é muito importante. Então, essas coisas, elas não geram empatia, Marcelo. O candidato precisa ter empatia com o público. Isso gera um afastamento, né? Pô, mas espera aí, né? Porque todo mundo gosta, né, da agressão, mas ninguém quer ser agredido, né? E essa relação, ela acaba agredindo o eleitor de uma certa forma, né? Subliminarmente acaba agredindo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o Brasil é um país fantástico, o Brasil é um país que a gente está vendo aí, está indo muito bem, independente de qualquer coisa, temos os nossos problemas, mas eu acho que essas discussões, neste momento, elas não constroem um caminho, né, que se objetiva, que é levar uma empatia para o povo em relação ao cenário que nós estamos vivendo.